Bom dia, pessoal. Bom dia. Como vão vocês? Nesse frio. Hoje, faz de conta que seria 26 de maio, né? É a aula de 26 de maio. Era feriado e passou para 9 de junho. Mas começou como 26 de maio. Então, olha só, nós vamos começar tudo de novo. Algo que eu venho aprendendo, quer dizer, não aprendi ainda direito. Eu não aprendi ainda direito. Eu venho aprendendo desde 1982, 83, quando houve o primeiro congresso de medicina ortomolecular no Brasil, pago pelo doutor, vocês conhecem, um cirurgião vascular, Guilherme Deutscher. Você já ouviu falar do Guilherme Deutscher? Ele foi o precursor da medicina ortomolecular no Brasil. Ele trouxe para cá pesquisadores do mundo inteiro e pagou com o bolso dele. Ele tinha prejuízos enormes nesses congressos, sabe? Porque o pessoal era caro, mas possibilitou a gente conhecer a bioquímica profunda dos radicais livres. Com esses professores, com as pessoas que descobriram os radicais livres, com as pessoas que fizeram os primeiros trabalhos com radicais livres, espécies reativas tóxicas de oxigênio, que depois ficou chamado. Então, graças ao Guilherme Deutscher, o saudoso Guilherme Deutscher faleceu. Infelizmente, ele faleceu há uns 2, 3 anos atrás, mas ele deixa muitas saudades. E foi o Guilherme Deutscher que me ensinou, chamou do lado, me ensinou a fazer o soro de EDTA. Olha só que pessoa generosa, né? Só ele fazia isso. Mas eu fui lá aprender e falei, não, vou te ensinar. Tem mais um fazendo, ótimo, né? Que beleza, né? Então ele me ensinou um tipo de soro que ele aprendeu nos Estados Unidos, que tinha 18 substâncias, sabe? Vocês lembram que eu falei isso? 18 substâncias? Aí a Santa Casa me chamou para ser professor de fisiologia. Eu falei, vou testar cada uma dessas substâncias, né? Que nos Estados Unidos ainda usa essas 18 para fazer aquela ação. Eu fui testando uma a uma, sobraram 4, pessoal, que funciona realmente, né? Que é o EDTA, que é o cloreto de magnésio, né? Aí você põe o EDTA, cloreto de magnésio, dá uma chacoalhada para fazer EDTA magnésico, né? E aí, vitamina C, 3 gramas. E vitamina B6, uma ampola, 50 miligramas. Por que B6? Porque o EDTA quer lá B6, tira B6, vai pela urina. Então você dá B6 para o indivíduo, né? E existem algumas farmácias que fazem essa formulação muito ácida, sabe? Então eu medi o pH, por exemplo, lá no Paraná tem um que não faz muito ácido não preciso colocar bicarbonato. Aqui em São Paulo tem um que faz muito ácido, então põe um pouquinho de bicarbonato de sódio, porque senão arde a veia, né? Só isso. E pessoal, eu nunca tive efeito colateral com o EDTA, nunca tive. E olha que no início, lá em 1982, a gente usava 5 gramas, que era o protocolo. Olha, 5 gramas na veia, 2 horas. Depois passou para 3 gramas. E agora a gente usa 1,5 gramas. Aquele estudo que eu fiz me mostrou que com 1,5 gramas é o mesmo efeito que com 3, é o mesmo efeito que com 5. Só que imaginem vocês, um indivíduo com muito chumbo no organismo. Se você fizer 5 gramas de EDTA na veia e correr rápido, o EDTA quebra o chumbo, né? O EDTA quebra o chumbo, entra pelos rins e oferece excesso de chumbo para os rins. O que o excesso de chumbo faz nos rins? Necrose tubular aguda. Fisiologia pura. Fisiologia pura. Então, 1,5 gramas, pessoal, não consegue fazer isso. Então, se eu não tive efeito colateral com 5 gramas, nem com 3, 1,5 gramas, 1,5 gramas, não vai dar nada. Então é muito seguro.
É muito seguro esse tratamento. E esse tratamento existe desde 1947. Uma menina com câncer, intoxicada com chumbo, em fase final. Aí foi feito um trabalho experimental nela com EDTA, né? Ela estava em câncer terminal, pediu permissão para a família e retirou o chumbo com EDTA. Então foi a primeira vez que foi dado EDTA para ser humano. Era o Versanate, era feito lá na Rússia, esse EDTA, chamado Versanate, né? Versanate. E foi tirado o chumbo, ela morreu, claro, morreu de câncer, mas não teve efeito colateral nessa paciente. E pessoal, não se descobriu até hoje a droga melhor que tire chumbo, mercúrio, cádmio, arsênio do que o EDTA. Mais eficaz e mais seguro. Mais eficaz e mais seguro. Teve uma época que o EDTA foi proibido no Brasil. E aí o irmão de um governador de São Paulo, na época, estava com indicação de amputação da perna, porque tinha obstrução de artéria ilíaca, né? Uma das opções seria fazer EDTA, mas estava proibido. Estava proibido. Então, eu usei um medicamento via oral para quelar os metais tóxicos e diminuir a obstrução. Como que chamava esse metal? Isso aí vocês lembram do nome? Um via oral? Um que a gente dá via oral, que dá hepatotoxicidade. Esqueci, daqui a pouco eu lembro o nome. Bom, não funcionou. Aí eu pedi apoio para o governador, né, que estava proibido, e fiz no irmão dele, o EDTA. Ele não precisou operar. Esse foi um dos meus primeiros casos, sabe? Imagine a apreensão que eu estava, né? Ainda estava proibido. Puxa vida, estava proibido uma coisa que faz tão bem para as pessoas, né? E ele não precisou operar a perna. Olha que coisa, pessoal. As coisas são proibidas de um modo tão irresponsável, né? Existem tantas drogas no Brasil proibidas, né? Como que foi proibido a melatonina, né? O DHEA. Agora a melatonina foi liberada, vocês sabem, né? E não sei porque ficou tanto tempo proibida a melatonina. A melatonina, tantos efeitos benéficos fazem para o organismo, né? O DHA ainda está sob júdice. Mas eu nem sei por que eu estou falando disso aí hoje. É uma coisa que me ocorreu por causa do Guilherme Deutscher, que me lembrou da época que eu comecei a aprender o que eu vou falar para vocês. Então, olha só. A primeira célula que surgiu no planeta foi quanto? 3,8 bilhões de anos, né? Pessoal, olha só. Há 3,8 bilhões de anos, essa célula lá no oceano, surgiu, aí ela evoluiu. Agora, 2018. Nessa evolução, ela sofreu excesso de calor, excesso de frio, fome, ataque de vírus, principalmente vírus, que existem mais nesse mundo, vírus, bactérias, metais tóxicos, substâncias químicas. E esse genoma foi sendo lapidado, e surgiu agora nós aqui com um genoma altamente eficaz em sobreviver. Lá no oceano, desenvolveu-se um mecanismo
que existe até hoje em nossas células, que é de polarização celular. Negativo, positivo. E isso não só nas células excitáveis, nervo e músculo, nas células somáticas também. As células somáticas são polarizadas. Então, essa polarização que existia desde a época do oceano persiste até hoje. O que faz essa polarização? Essa polarização faz diretamente uma ativação da fosforilação oxidativa mitocondrial, tá? Na época que não existia ainda a mitocôndria, essa polarização fazia a célula aumentar. Eu acho que eu vou falar tudo diferente. Espera aí, vou falar tudo diferente. Vamos fazer um outro jeito. Espera um pouco. Espera um pouquinho. Antes da mitocôndria, não existia mitocôndria, né? Então, essa polarização servia para a célula se manter diferenciada. Quando ela despolarizava, olha só, quando ela despolarizava, existia um mecanismo íntimo, salve. Isso é viva. Olha só, vou falar de novo. Lá no oceano, 3,8 bilhões de anos, as células eram polarizadas, né? Quando polarizada, ela se mantinha viva. Na hora que despolarizava, um mecanismo intrínseco, potente, da glicólise anaeróbica, que é aquilo que existia, glicólise anaeróbica, mandava ATP para o núcleo, porque é a glicólise anaeróbica que manda ATP para o núcleo. Lá nos primórdios, a glicólise anaeróbica manda ATP para a membrana, para o citoplasma e para o núcleo, manda para todo mundo. Ela quer fazer funcionar a célula. Agora, olha só, esse mecanismo intrínseco, esquecido, às vezes até eu esqueço disso, viu? Meu Deus do céu, não posso esquecer isso. Ó, quando a célula despolariza, pessoal, a glicólise, o mecanismo intrínseco é de aumentar ATP no núcleo para multiplicar, porque a célula pensa que está morrendo. Quando despolariza, ela pensa que tem um mecanismo aqui de sobrevivência, porque ela tem que se manter polarizada para estar viva. Despolarizou, existe um mecanismo intrínseco de aumentar ATP aqui para o núcleo, e aumentando ATP para o núcleo, para o ciclo celular proliferativo, e ela prolifera. Prolifera para quê? Para manter o genoma, que ela vinha lapidando. O bem mais precioso da célula é o genoma, né? Então, pessoal, uma das primeiras coisas que nós devemos fazer é, nos nossos pacientes, baseado nesse conhecimento antigo e que a célula tem isso arraigado, é polarizar a célula. Como que a gente faz para polarizar a célula? Isso em qualquer doença, eu estou falando de qualquer doença, seja insuficiência cardíaca, pneumonia, infarto, diabetes, hipertensão, esclerose múltipla, câncer, qualquer tipo de doença, não importa a doença. Não importa a doença, essa célula precisa estar polarizada. Como que a gente faz para polarizar a célula? Olha que coisa simples. Puxa. Sal de Carpane. Sal de Carpane e me aguarde. E você dá para o paciente isso aqui, ó.
Dá para ficar assim isso aqui. Alimentos. Quem que polariza aquela célula? Quem polariza a célula? Quem polariza a célula? Potássio e magnésio, né? Os dois. Então, você quer bastante potássio aqui dentro, bastante magnésio aqui dentro, e os intracelulares, né? E o sódio, não tem jeito, lá no oceano era abundante o sódio, né? O sódio. Mas para nós aqui, seria uma dieta com sal normal em sódio, não baixo, né? Sal normal, não abusa do sal. E o sal de Carpane, que é rico em potássio e magnésio, tem 40% de sal. E vocês dão para o paciente essa lista. Essa lista de alimentos ricos em magnésio e ricos em potássio. Olha só o rico em potássio aqui. Farinha de soja. Tem 2.517 miligramas em 2 colheres de sopa. Fécula de batata. Damasco seco. Alga, pistache. Folha de beterraba cozida. A gente não tem costume, né? A truta, abacate. Bastante potássio. A banana, que a gente sempre pensa na banana, está lá no fim, 450. E a farinha de soja, 2.517. E olha o magnésio, pessoal. Olha o magnésio. Farelo de arroz, 800 miligramas em 2 colheres de sopa. O farelo de arroz é muito interessante. Eu ajudei uma menina a fazer uma tese de enfermagem sobre o farelo de arroz. Um monte de bibliografias para ela. O farelo de arroz é rico, sabem o quê? Vocês nem imaginam, nem eu imaginava. Em SOD, superóxido desmutase, farelo de arroz. Só que o superóxido desmutase você ingere, o ácido clorídrico, a pepsina digere, né? Se absorvesse, seria funcionaria como antioxidante. Olha a semente de abóbora, ó, 533. Farinha de soja de novo, semente de girassol, castanha de caju. E a farinha de trigo integral, que pena, que tem 141 só de magnésio. Noz, 166, aveia. Aveia tem 200 miligramas de magnésio. Aveia é um alimento excepcional, né? Aveia faz funcionar o intestino, diminui o risco de câncer de cólon, diminui a formação de cálculo na vesícula, diminui o colesterol, né? E ainda tem bastante magnésio para polarizar a célula. Então isso aqui é uma coisa tão simples, né, pessoal? Que às vezes a gente esquece. Às vezes eu esqueço. Então, mas eu não vou mais esquecer, porque depois disso aqui eu nunca mais vou esquecer. Dá isso aqui para o paciente, sal de Carpane, né? Para polarizar a membrana. Porque se essa membrana despolariza, a célula começa a se multiplicar. Aí vem as doenças proliferativas, né? Inflamação, câncer, né? Ateroma. Olha, ateroma. O ateroma nada mais é que um tumor, né? Não é um tumor que está dentro do endotélio. Então, até para diminuir ateroma, isso aqui é válido. Porque aí o endotélio não vai proliferar. Ele não vai proliferar se ele estiver polarizado. Agora, se ele estiver despolarizado, ele vai proliferar. Olha só, uma coisa tão simples e que age na economia geral do corpo, do organismo. Aí, vocês já todos sabem, essa célula, lá em bilhões de anos, a Terra não tinha agrotóxico, era rica em vários nutrientes, né? Muitos nutrientes. Então, ela era riquíssima, a Terra era riquíssima nesses 45 nutrientes essenciais que ela precisa agora, porque era tanto que tinha, que ela não precisava fabricar, ela pegava do ambiente, tá? Pegava do ambiente. Então não precisava fabricar.
Mas aí, lá no oceano, ela foi infectada com a bactéria aeróbica. Aí deu um grande salto na evolução, né? Grande salto na evolução, ela começou a se multiplicar de uma maneira mais coerente e ela passou para a Terra, não passou para a Terra? Quando ela passou do ambiente úmido para o ambiente seco, essa célula precisava ter algumas características para continuar vivendo no ambiente seco. Essas características, as características das células que sobreviveram foram aquelas que conseguiram manter a água dentro do citoplasma, que é a mesma coisa que estruturar a água dentro do citoplasma para não deixar ela sair. E eram as células que conseguiram absorver a sílica, conseguiram absorver a taurina. O que mais aqui? A metil, o glicina e o mioinositol. E o mioinositol. Ela conseguiu pegar do ambiente isso aqui. As células que não conseguiram morreram secas, dessecadas. Então, pessoal, qualquer que seja a doença que o sujeito esteja aparentando, a primeira coisa que a doença faz a célula sofrer é aqui, é da desestruturação da célula, da água intracelular. Então, todos os pacientes, pela primeira vez que chegam ao consultório, eles merecem a polarização e merecem que essa água seja estruturada. Isso aqui estrutura a água. Ó, 50 miligramas. Aqui, 300, 2 vezes ao dia, 2 meses. E aí, junto com isso, é mais rápido, você dá aquela composição que começou como fórmula 18, depois passou para a fórmula 33. Vocês vão ter aí no CD, que é vários osmolitos inorgânicos. Eu não lembro quanto que dá. Foi duro chegar nessa fórmula que eu fui testando, né? Eu não lembro. Mas vocês têm na apostila vários sais aqui, principalmente monovalentes, sais monovalentes que são estruturadores. Os sais divalentes são desestruturadores. Então aqui é rico em sais monovalentes. Então isso aqui você uma dose, né? Põe lá, 60 doses, prescreve esse sal, 60 doses. Coloca uma dose em 1 litro de água mineral, não em PET, em vidro, né? E toma 1 litro por dia. Por quanto tempo? 2 meses. 2 meses é o suficiente para você cuidar da estruturação da água citoplasmática. Enquanto isso, você vai polarizando a célula. O fato de você polarizar a célula e estruturar a água citoplasmática, você faz funcionar a fosforilação oxidativa mitocondrial. Né? Mas são coisas bem fundamentais, né? Bem fundamentais.
Aí outra coisa fundamental, quando eu tinha o radiestesista, era o professor Salvatore Di Salvo, né? Os pacientes mais graves, não só pacientes com câncer não, mas os pacientes com maior gravidade, esclerose múltipla, ELA, infarto recente, diabetes descompensado, o radiestesista ia lá para ver se tinha uma zona geopatogênica, né? Porque, olha só, pessoal, foi duro eu descobrir isso que eu vou falar para vocês. Por isso que eu comecei a usar. Quando passa um rio subterrâneo aqui, olha, o rio subterrâneo. Aqui é um prédio. Ele manda uma radiação de baixa amplitude, baixa frequência, isso significa altamente penetrante. E sabe o que essa radiação faz? Vocês imaginam? Foi aí que eu comecei a dar valor para isso, sabe? Essa radiação, pessoal, despolariza a célula. Despolariza a célula somática. É por isso que o Hans Nipper, lá na Alemanha, enquanto presidente da Sociedade de Oncologia da Alemanha, de cada 10 pacientes dele com câncer, 7 dormiu numa zona geopatogênica. Ou rio subterrâneo, ou rede de Hartmann. Deixa eu escrever Hartmann aqui. Hartmann foi um diretor de hospital que não ficava lá em cima no prédio fazendo burocracia. Ele passeava pelos corredores, queria ver os pacientes como que estavam, conversava com os médicos, estava sempre... Aí ele chegou e falou, puxa, por que morre tanta gente lá onde está aquela cama, sabe? Sempre morria gente lá. Ao ponto das enfermeiras não quererem colocar pessoas naquela cama. Aí ele descobriu essa rede, esse Hartmann que descobriu, 1800 e alguma coisa. Então essa rede, pessoal, é 3 metros norte e sul, 4 metros leste, norte, sul, leste e oeste. Norte e sul, leste e oeste. O Nipper lá, cada 10 pacientes com câncer, 7 dormiam num lugar ou assim ou assim. Aqui no Brasil, esse radiestesista que eu estou falando para vocês, professor Salvatore Di Salvo, vocês devem conhecer. Eles têm vários livros. Foi o radiestesista que ensinou a maioria dos radiestesistas no Brasil. O sujeito, ele era professor de pós-graduação de engenharia da Mauá, da Escola Mauá de Engenharia. Aí ele ficou radiestesista, né? Também faleceu faz 1 ano e pouco, 88 anos. Ele que ia nas casas das pessoas. Os meus casos de câncer, de cada 10 pacientes com câncer, 6 dormiam num lugar ou assim ou assim. Na Alemanha, 7. 6 ou 7, tudo bem, né? É igual, praticamente. Agora, imagine o sujeito. Imagine vocês, ou então o oncologista, ou então o super especialista tratando uma doença super difícil, né? Super difícil de tratar, com poucas possibilidades de resposta, fazendo a droga mais moderna, mais cara que existe, né? Colocando o sujeito nos tubos lá de radioterapia mais modernos, e o sujeito dormindo. O sujeito dormindo, pessoal. Ou trabalhando. Você trabalha o dia inteiro numa cadeira assim, recebe, né? Também a radiação, né?
essa radiação despolariza a célula, o sujeito não melhora. Então, vamos ver, ó, eu vou buscar uma coisa. Fazer com papel alumínio, lembra que eu fazia com papel alumínio? Ó, descobrimos uma manta de alumínio. Quer ver? Quer ver? Eu não sei onde está, mas 3 metros por 4 metros em algum lugar está aí, né? Acho que eu já falei para vocês, mas quando tem um auditório grande, você vê uma fileira dormindo na palestra, o sujeito cansa, né? Se o sujeito receber uma radiação dessa, imagina, despolariza a célula, faz menos ATP, o sujeito cansa, né? Cansa mais rápido. Bom, vamos ver onde tem aí. Ó, isso aqui é... Quer que a gente dança? É pra gente dançar? É o meu? Ô, louco! É o meu. Professor, ele tem vida própria. Ele de repente começa... Ninguém chamou aí. Ele resolveu. Então vamos lá. Ó, isso aqui é simples, ó. Depois eu passo aí para vocês. É um fio de cobre. Vamos ver. Vai para onde for. Olha só, tem um aqui. Sai daí, menina. Sai daí, menina. Sai daí. Você viu? A linha? Então vamos fazer aí que está mais... Vamos ver então, de novo. Ó, eu não consigo mexer, tá? Não consigo mexer. Agora, lá na radiestesia, o professor me ensinava o seguinte. Ensinava todo mundo, né? Quando você pega isso aqui, vocês não estão aí, eu não estou aqui. A gente não pode pensar em nada, sabe? Não pode pensar em nada para não... Então, aqui tem um ponto. Agora, se você colocar isso daqui embaixo da cadeira ou embaixo, entre o colchão e o estrado, né? Embaixo do sofá que assiste televisão, olha só. Tem equilíbrio. Você vê como protege? Tira ele daí agora. Demora um pouquinho, sabe? Demora um pouquinho. Tá vendo? Põe de novo. Ah, que bonito. Você vê que coisa? Quer dizer, existe mesmo uma radiação aqui. Há no planeta máquinas super sofisticadas que medem isso aqui, sabe? Que conseguem ver isso daqui. Mas o radiestesista faz assim, né? E nós agora não precisamos mais de radiestesista. É ou não é? Todos os pacientes que vocês veem, coloca essa manta. Isso aqui existe em casa de produto... Construção? De construção. O senhor com aurímetro dá para fazer isso? Se o professor tem experiência com aurímetro? Vamos ver se dá? Ó, aqui é um lugar bom. Eu vou até aí, vamos ver. Vamos ver o que acontece. Espera aí, eu mudei aqui. Deixa eu ir perpendicular. Afastou. É difícil. Eu não estou acostumado a usar esse. Agora esse aqui eu estou. Quer ver? Esse aqui é um pêndulo. Eu tenho um primo, cardiologista, que ele é ligado em energia escalar, energia de tudo que é jeito. Ele dá aula lá na Unicamp. Ele que inventou isso aqui. Então, você põe isso aqui. Ó, aqui. Quer ver o que vai acontecer? Ó, olha lá o que acontece. Está girando para onde?
Está girando para onde? Para a esquerda. Para a esquerda. Anti-horário. Quer dizer, tem lugar ruim aqui. Se eu puser aqui que não tem... Ó. Horário. Deixa eu ver para vocês aqui melhor, ó. Acho que assim fica melhor, né? Ó, horário. 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 Ó, já parou. Já parou. Já parou. Anti-horário. Esse é outro jeito de ver. Esse é outro jeito de ver, né? Ele que inventou, não tem? Ah, isso aqui é um pêndulo, é uma espécie de... Se puser assim, ó. Olha lá, ó. Anti-horário também. É que isso aqui sensibiliza, sabe? Isso aqui sensibiliza. Não tem nada aqui, não tem pilha, não tem nada aqui. Isso aqui é um fio? É um fio, ó, tá aí, ó. Ó, isso aqui seria um pêndulo, né? Eu ponho o pêndulo aqui, ó. Olha o que o pêndulo faz, ó. Olha lá o que ele faz, olha lá, ó. Horário ou anti-horário? Anti-horário, né? E o interessante, doutora, é quando a gente pega uma radiografia com câncer de pulmão, por exemplo. Aí você aponta isso daqui para o câncer de pulmão, ele gira ao contrário. A gente usa bastante, né? Que coisa! Mas eu não faço isso, tá? Eu não faço isso. Eu prefiro diagnosticar com PET, com tomografia, com ressonância. Com ressonância. Teve um caso na clínica, professor? Como que é? Teve um caso na clínica, sabe o Dr. Rony, né? Sim. Então a gente trabalha junto. Então, ele passou, que eu estava com ele lá, ele passou o orímetro e deu alguma coisa no pulmão da paciente. Aí nós pedimos uma tomo, veio câncer. É. Isso com uma lâmina mesmo. É, Não pode afirmar, mas eu acho que a medicina podia se beneficiar muito usando isso daqui, sabe? Muito, muito. Mas a medicina é muito difícil, né? Ela fazer essas coisas. Bom, então agora, o que mais que a gente faz com o paciente, normalmente em clínica? Polarizamos a célula. Acho que eu sempre esqueço de falar uma coisa para vocês. O eletrocardiograma é um lugar muito bom para saber se as células estão polarizadas ou despolarizadas. Olha só, o eletrocardiograma normal, assim, ó. Puxa vida. Onda P, Q, R, S, T. Um T assimétrico, né? Um T assimétrico, ó. Assim e assim. Quando está polarizado, a repolarização é assim. Quando a célula está despolarizada, ela fica em tenda, esse T, sabe? Fica em tenda assim, ó. Esse aqui igual esse aqui do eletrocardiograma. Então você sabe que a pessoa está ingerindo excesso de sal ou pouco potássio e magnésio. Porque é o balanço, né, pessoal? Aqui tem o sódio, né? Lembra que aqui tem o sódio. Poxa vida. Sódio. Aqui tem o sódio, né? Então, uma coisa assim quer dizer o excesso de sódio baixa de magnésio e potássio. Essa relação aqui. Você sabe que a primeira consulta, eu sempre faço o eletrocardiograma, né? Uma para lembrar que um dia eu fui cardiologista, não sou mais. Mas principalmente por causa disso, né?
Isso aqui. A gente vê muita coisa no eletrocardiograma sem ser elementos cardíacos, né? Mas guardem esse daqui. Esse aqui é muito importante. Isso aqui não está nos livros, sabe? Quem me ensinou isso, você nem sabe quem foi. Foi o Sodi Palares. Você já ouviu falar do Sodi Palares? Um grande cardiologista lá do México. Sodi Palares inventou uma maca eletromagnética. Eu li os livros dele, fiquei encantado com o livro dele, que ele tratava muitas doenças. Eu vou mostrar para vocês todas as doenças que ele tratava. É uma maca com 3 bobinas, grossas assim, ó. Uma bobina aqui, outra bobina aqui e outra bobina nas costas, tá? Então vinha aqui, aqui e aqui. Essa bobina gerava uma tensão. Bom, a tensão era a frequência era 60 Hz da light aí, da eletropaulo, 60 Hz. E dava a irradiação de 120 Gauss. Então era 120 Gauss com 60 Hz. E esse 120 Gauss com 60 Hz faz funcionar isso aqui, a mitocôndria. E ele dava na veia, vocês lembram disso? Os mais antigos lembram. Glicose, potássio e insulina. Glicose, potássio e insulina. Que aí entra a glicose, potássio e insulina, vai para a glicose anaeróbica e vai para o ciclo, para a fosforilação oxidativa direto, né? E ele tratou câncer, fraturas intratáveis, aquele negócio que fica assim, neurite, paralisia facial, problema ginecológico, tratou um monte de coisa. Eu vou mostrar isso aqui para vocês um dia. Eu fiquei encantado com aquilo por causa do câncer, né? Tem a câncer de pâncreas que diminuía. Metástase óssea de câncer de mama, rarefeito. Em 4 meses fazia osso de novo. Por que fazia osso de novo? Porque polarizava, né? A glicose, potássio e insulina polariza a célula e faz funcionar a mitocôndria. Então ele tratou um monte de doenças. Eu fui lá e comprei a máquina, né? Trouxe embaixo do braço. Eu uso aqui. E ele que me ensinou isso daqui. Foi ele que me ensinou isso aqui. Eu não vi nenhuma descrição disso ainda em livro. Bem, então, nós vamos mostrar agora o que mais que a gente faz com o paciente aí normalmente. A gente pede glicemia, né? Tá? Glicemia todo mundo? Tem que deixar a glicemia em quanto? O laboratório fala que o normal é de 80 a 100, né? Mas 90 já dá inflamação. Então a gente tem que deixar a glicose em 80, né? Insulina. Insulina normal para o laboratório é de 5 a 30, né? Olha que absurdo. Isso aqui a gente tem que deixar em torno de 6, né? Aí a gente pede tiroide. TSH, T3, T4. Aí pede o DHEA. Aí pede o hemograma. O hemograma é muito bom para ver se está faltando vitamina B12. Não adianta dosar B12 no sangue, pessoal. O VCM normal é de 80 a 90. Se tiver 92, 95, acima de 90, é falta de B12, né? Não importa se a B12 está 1.500 no sangue, está faltando B12 nesse indivíduo, né? O que mais que é importante aqui? A gente pede o EBV, IgG para EBV, CMV, micoplasma, clamídia, né? Marcadores tumorais. Então, Posso fazer uma pergunta? pode. Por quê? Porque, por exemplo, eu vejo muito isso. O paciente está com 2.000 de B12. Está com o VCM alto. E aí o VCM eu comecei a ver recentemente, né? Mas tem alguns que estão alto também. Como que faz? É pela urina que faz? Eu não lembro. Não, olha, faz o seguinte. Ele não está metilando, ele não consegue metilar. Dá metilcobalamina. Não está metilando, ele não está metilando. Às vezes não consegue metilar.
Então você dá metilcobalamina direto. Existe no comércio, tá? Sim. É que a B9 transforma, né? Ela auxilia, como que é a transformação? O quê? Da B9 para B12. Tem a B6, B9, B12. Ó, B6, B9, B12 ajuda a homocisteína, né? Isso. Faz cair a homocisteína. Junto, não esqueça da taurina, tá? Quando você for tratar a homocisteína. Dá a taurina, dá esse trio aqui, o quadro. Então agora, olha só. Eu estou falando uma coisa geral, não estou falando uma coisa geral? Então, na minha trajetória de clínico, né? De consultório, era isso que eu fazia, né? Coisa bem simples, né? Uma coisa simples, não simples, mas fundamental, né? Para o funcionamento da célula. Então agora eu vou mostrar para vocês 3 casos clínicos de câncer de pulmão. Que eu tratei desse jeito. Não fiz nada